Boa noite, meus amigos e minhas amigas, do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas primeiro vamos rezar, pedir a Deus e ao Espírito Santo que nos ilumine nesta noite, para que esse vídeo seja para a glória de Deus, edificação da Igreja e a salvação das almas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos pedir a Nossa Senhora que também interceda por nós nessa noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Todos os anjos e santos de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite. Espero que todos estejam bem, na paz do Senhor Jesus. E vamos à nossa vinheta. Meu nome é Fred, do canal Escola Teológica Católica. Eu sou teólogo, catequista, da matriz aqui São José do Havaí, em Itaperuna. E eu peço a você, se você me acompanha no canal, mande esse vídeo para alguém, compartilhe com outros grupos da igreja que você pertence, o WhatsApp, da família, aquela pessoa que você acha que precisa ouvir, precisa aprender a palavra de Deus. Tá? Nós estamos oferecendo aí um curso bíblico, um estudo da Bíblia, lá desde o Antigo Testamento, coisa que não é fácil. Tá? Eu realmente acho um trabalho ousado da minha parte ensinar a Bíblia pela internet. Tá? Eu não vou dizer que eu não tenho um pouquinho de conhecimento, mas eu não sou biblista, eu não sou teólogo, eu não sou formado em Bíblia. Eu estudei, fiz 3 anos de teologia, fiz aí 3 anos de estudo bíblico aqui na igreja, mas é um trabalho ousado da minha parte, ousar ensinar a Bíblia pela internet. Tá? Então, eu peço a vocês então que se inscreva, compartilhe, deixe o seu like, a sua dúvida, a sua pergunta, tá? Sugestões de tema. E se eu falar alguma coisa aqui também que não estiver de acordo com aquilo que a igreja ensina, você mesmo pode me corrigir, tá? Eu venho aqui e me retrato. O meu compromisso aqui é com a verdade, aquilo que a igreja ensina, não a minha opinião. Jamais eu vou dar a minha opinião aqui, não. Tá? Sempre aquilo que eu aprendi com a igreja, ok? Então, gente, nós estamos estudando então a Sagrada Escritura, o Antigo Testamento. Tá? Estamos estudando os livros históricos, já estamos praticamente no encerramento dos livros históricos. Estamos no livro de Esther.
tá? Já estamos praticamente na metade do livro de Esther, graças a Deus, estamos caminhando, tá? Na aula passada, nós paramos no capítulo 6, ok? Hoje nós vamos estudar o capítulo 7 em diante, tá? Veja, Esther era uma judia que vai se tornar rainha, o rei vai colocar ela como rainha, tá? Só que nós estamos vendo que há muita conspiração contra os judeus, tá? Porque os judeus eram o único povo que era monoteísta, que adorava um único Deus, o Deus de Israel, né? O Deus verdadeiro. Os outros, eles viviam cercados de muitos povos pagãos que adoravam muitos deuses e os próprios reis, não é? E depois também isso vai acontecer também com os imperadores romanos, que eles próprios se julgam o próprio Deus, tá? Então, como Israel vivia cercado desses povos idólatras, então é onde que havia também essas guerras também por causa, né, o Deus de Israel contra os deuses pagãos. É a chamada Guerra Santa, tá? E tinha que eliminar o outro, tinha que exterminar, porque na mentalidade deles, se você não exterminasse o inimigo, Deus ficaria bravo. Não é que o Deus do Antigo Testamento era vingativo. Não, tem gente que não tem um conhecimento errado do Antigo Testamento. Ah, mas Deus do Antigo Testamento é um Deus muito violento, muito vingativo. Deus não é violento, Deus não pode fazer o mal. Era a própria cultura deles que eles próprios achavam que se não eliminasse os inimigos, Deus ficava bravo com eles. Então é a cultura do povo, tá? Lembrando, gente, nós estamos aí há milhões e milhões de anos antes de Cristo, muitos séculos antes de Cristo. Aí Jesus, quando veio, mandou amar os inimigos, não é? E mesmo assim nós estamos vendo aí até hoje essas guerras aí, não é? Então imagina o Antigo Testamento, que era o olho por olho, dente por dente, a lei de Talião, tá? Então Esther, ela viveu nesse contexto, tá? Onde os judeus queriam adorar um único Deus, só que viviam cercados de muitos povos pagãos idólatras. E nós vimos na aula passada que o Amã, que era secretário do rei Assuero, ele queria ser adorado, tá? Como Mardoqueu, que era tio de Esther, não aceitou adorar ele, só adorava a Deus, então ele pediu ao rei que exterminasse os judeus. Só que o rei não vai fazer isso. Por quê? Por causa de Esther, que o rei vai se apaixonar pela Esther. Igual o rei Holofernes lá, que se apaixonou pela Judite e acabou perdendo a cabeça. Aqui não vai chegar esse ponto do rei morrer, mas o Amã vai morrer. Por quê? Porque ele vai preparar uma armadilha para Mardoqueu, ele vai pedir ao rei para enforcar Mardoqueu, só que o rei, apaixonado por Esther, ele em vez de ser o tio dela que vai ser enforcado, vai ser o próprio Amã. Tá? O que ele desejou para Mardoqueu vai acontecer com ele. Ele vai ser morto na forca. Tá? É o que nós vamos ver hoje. Então vamos ver aí o capítulo 7, tá? E nós vamos entender isso que eu estou falando com você. O rei e Amã foram ao banquete da rainha Esther. Então o rei queria dar um banquete para apresentar Esther como rainha, porque ele estava apaixonado por ela. Devia ser uma mulher belíssima, né? Se fosse feio, ele não faria isso, não é? E neste segundo dia, durante o banquete, o rei disse novamente a Esther: pede-me o que quiseres, rainha Esther, e este te será concedido. Ainda que me peças a metade do meu reino, você alcançará. Eu já venho falando que Esther é uma figura de Nossa Senhora. Judite, tá? Nós já vimos Judite também, e também Esther. Então a gente vê aqui que o rei disse
que ela pode pedir o que quiser que ela vai conseguir. Se Esther conseguiu do rei o que ela queria, imagine o que Nossa Senhora não consegue do rei, de Jesus. Por isso que a igreja ensina. Pede à mãe que o filho atende. Pede a Nossa Senhora que ela vai pedir para Jesus. E Jesus não vai negar nada para ela. Se o rei aqui não negou nada para Esther, Jesus vai negar alguma coisa para Nossa Senhora. Por isso que Esther é uma figura da Virgem Maria. Por isso que lá nas bodas de Canaã, Jesus realizou o milagre lá porque ela pediu. São Bernardo, um santo da igreja, ele dizia uma coisa muito bonita. Que Nossa Senhora, ela não é onipotente. Só Deus é onipotente. Só Deus é o Todo-Poderoso. Mas que ela é a onipotência suplicante. O que é isso? Tudo aquilo que ela pede a Deus, Deus concede a ela, porque ela é mãe de Deus. Não é? De Deus Pai, ela é filha. De Deus Filho, ela é mãe. De Deus Espírito Santo, ela é esposa. O que ela não consegue de Deus? Qualquer coisa que for bom para nós, lógico. Então, São Bernardo diz que tudo aquilo que ela pede para Jesus, ela consegue. Por isso que a gente vê aí em Aparecida, Lourdes, Fátima, Guadalupe, cheio de milagres. Não é ela que faz o milagre, mas ela pede. E Jesus vai lá e atende. Você vai na sala dos milagres lá em Aparecida, você fica de boca aberta. Quanto milagre pela intercessão dela. Por quê? As pessoas vão lá e pedem para Nossa Senhora, ela vai pede para Jesus, Jesus vai e atende. Fazer o quê? Aqui é a mesma coisa. Entendeu? E o Salmo 44 diz isso. À vossa direita se encontra a rainha com vestes estridentes de ouro de Ofir. Está lá no Salmo 44. Então, ela está lá no céu, lá diante do rei. Está lá intercedendo por nós, pedindo por nós. Por isso que ela é a nossa advogada. Aquele filme, O Alto da Compadecida, Jesus sentado no trono, o diabo nos acusando, e nós temos uma advogada, que é Nossa Senhora. Por isso que quem é devoto de Maria não vai para o inferno. Todos os santos dizem isso. Quem é devoto de Maria, ela dá um jeitinho de... A mãe é assim. Eu perdi a minha, né? Mas a gente sabe como é que é mãe. Não é? Mãe, ela vai fazer de tudo para salvar o filho. O filho pode ser até um marginal. Não é? Quantas mães aí vão visitar o filho na cadeia? O filho pode ser ruim, pode ter matado, feito o que for, mas mãe é mãe. Não é? Então, imagine o que Nossa Senhora não vai fazer com nós que somos seus filhos. Nós somos filhos adotivos dela. Nós somos filhos adotivos de Deus, irmãos de Cristo. Então, e Jesus nos deu ela como mãe. Então, eu quis fazer esse paralelo, porque a igreja ensina que Esther é uma figura de Maria. Tá? E aqui o rei é bem claro. Tudo aquilo que você pedir, eu vou te dar. Tá? Então, impressionante. Se realmente encontrei graça aos teus olhos, ó rei. E quem é a cheia da graça do Novo Testamento? É Nossa Senhora, tá vendo? Por isso que é uma figura. Esther é a figura de Maria. Se eu encontrei graça aos teus olhos, ó rei, respondeu-lhe a rainha Esther, e se for do teu agrado, concede-me a vida. Eis o meu pedido e a vida do meu povo. Eis o meu desejo. Porque fomos entregues, o meu povo e eu, ao extermínio, à matança e ao aniquilamento. Por quê? Porque Amã queria exterminar com os judeus. Se somente tivéssemos sido entregues como escravos e servos, eu teria me calado. Mas esta desgraça não irá compensar o prejuízo que dela resultará para o rei. Assuero tomou a palavra e disse à rainha Esther: quem é e onde está o homem que pensa agir assim? Disse Esther: o perseguidor e inimigo é Amã, é este miserável. À vista do rei e da rainha, Amã ficou aterrorizado. Enfurecido, o rei levantou-se e deixou o banquete, indo para o jardim do palácio. Amã, porém, ficou junto à rainha para implorar a graça da vida, pois compreendeu que o rei já tinha decidido a sua ruína. Agora ele ficou com medo, né? Porque ele sabia que Esther conseguiria tudo do rei. Quando o rei voltou do jardim, à sala do banquete, encontrou Amã caído sobre o divã, onde Esther se recostava. O rei gritou: depois disso, quer ele ainda violentar a rainha diante de mim, em meu palácio?
Tendo o rei dito isso, foi jogado um véu sobre o rosto de Amã. Um dos eunucos sugeriu na presença do rei: há na casa de Amã uma forca de 50 côvados, que ele mandou preparar para esse Mardoqueu, que falou em defesa do rei. Ela está preparada em sua casa. Enforcai-o nela, ordenou o rei. Amã foi, pois, enforcado na forca que ele preparou para Mardoqueu e aplicou-se a ira do rei. Então, é o que eu expliquei no começo. Tá? O mal que ele queria fazer para Mardoqueu e para Ester e os judeus, o rei colocou para ele. É o olho por olho, dente por dente, é a lei de Talião. Tá? Aqui você tinha que pagar o mal com o mal. Jesus já no Novo Testamento já muda isso. Você tem que pagar o mal com o bem. Então, gente, não podemos nos assustar, tá? Por isso que eu estou falando, é difícil ler o Antigo Testamento e entender. Se você começa a ler o Antigo Testamento sem uma explicação da igreja, você começa a achar, né, que Deus era mau, que Deus era severo. Não. Onde está o amor aos inimigos? Mas aqui ainda não tinha essa crença de amar os inimigos, que só vem no Novo Testamento, com Jesus Cristo. Porque Jesus, gente, além de ser Deus, Jesus é homem. Então Jesus viveu, diz a Bíblia, que Jesus viveu tudo que nós vivemos, menos o pecado. Então Jesus foi um Deus muito humano, que viveu toda a miséria humana. Então nós não podemos querer entender o Antigo Testamento, que era um povo muito mais embrutecido. Tá? Então Deus teve que entrar na cultura desse povo e preparando esse povo para chegar ao Messias. Aí sim, Jesus falar de amar os inimigos, rezar pelos inimigos, não é? Aí que aqui eles não iam entender isso. Tá? Aqui eles estavam ainda nessa cultura que tinha que realmente acabar com os inimigos. Então, por isso que Amã aqui foi enforcado, ok? Aí o rei, né, vai, vamos dizer, atender ao pedido da Ester, da rainha, e vai colocar ela como, né, a sua, vamos dizer, não vou dizer esposa, mas a mulher que vai ser sua companheira, vamos dizer assim. Tá? Neste mesmo dia, o rei deu à rainha Ester a casa de Amã, o perseguidor dos judeus. E Mardoqueu foi apresentado ao rei, a quem Ester revelara o que ele significava para ela. O rei tirou seu anel, que retomou de Amã, para dá-lo a Mardoqueu, a quem Ester confiou a gestão da casa de Amã. Então, o rei então deu a ele, inclusive, o anel. Tá? O anel, gente, quer dizer o quê? Pertença. Tá? Por que os papas usam o anel? Pertença a Deus. A gente usa quem é casado usa aliança. Você me pertence e eu te pertenço. Ok? Então, o rei deu não só colocou a Ester como rainha, mas também deu um cargo para Mardoqueu, tio de Ester. Tá? Por quê? Além dele ter avisado lá que os eunucos queriam matá-lo, ele ainda cuidou, né? Ele que criou, né, a rainha. Então, por causa disso, né, o rei foi benevolente com ele. Ester foi falar com o rei uma segunda vez, lançou-lhe aos pés, chorou, suplicando-lhe que anulasse a maldade de Amã e o desígnio que ele concebera contra os judeus. Então, Ester queria a libertação do seu povo. Tá? E lembrando, gente, que os judeus, né, eram o povo de Deus do Antigo Testamento. É a igreja do Antigo Testamento. Ok? O rei estendeu seu cetro de ouro. Ester se ergueu então e pôs-se de pé diante do rei. Se bem parecer ao rei, disse-lhe: se eu mesma for agradável, se realmente encontrei graça diante dele, se meu pedido lhe parecer justo a seus olhos, que ele revogue expressamente as cartas que Amã
mandou escrever para arruinar os judeus de todas as províncias reais. Como poderia eu ver o meu povo na desgraça que vai atingi-lo? Como poderia eu ser testemunha do extermínio de minha parentela? Então, a preocupação dela era com o povo. Então, a gente também tem que ter essa preocupação, não é? Da gente não ser egoísta, a gente só pensar na gente. Nós temos que pensar também quem é o povo de Deus hoje? É a igreja. Então, nós temos que rezar pela igreja. Então, a igreja pede muito que a gente reze pelo Papa, que a gente reze pelos bispos, pelos nossos padres, diáconos e por todos nós que fazemos parte da igreja. Nós temos, gente, que rezar pela igreja. Nós somos o povo de Deus. Assim como Esther aqui, ela rezava, pedia pelo povo dela, nós hoje temos que rezar pelo nosso povo, que é quem? Que é a igreja. Nós somos o povo de Deus, do Novo Testamento. Ok? O rei Assuero respondeu à rainha Esther e ao judeu Mardoqueu: eis que dei a Esther a casa de Amã, depois de tê-lo feito enforcar por ter querido matar os judeus. Escrevei, pois, a respeito dos judeus, o que bem vos parecer em nome do rei, e selai-o com o anel do rei. Porque todo edito redigido em nome do rei e selado com seu anel é irrevogável. Então, a sentença do rei era como se fosse Deus, ok? Imediatamente foram convocados os escribas reais. Os escribas, aqueles que escreviam, né? Eles tinham a missão de escrever, ok? Era o 3º mês e o 23º dia, e sob a ordem de Mardoqueu, eles escreveram aos judeus, tá? Aos governadores, aos altos oficiais das províncias, que se estendem da Índia à Etiópia. 127 províncias, a cada província segundo a sua escrita, a cada povo segundo a sua língua, e os judeus segundo a escrita e a sua língua. Essas cartas redigidas em nome do rei Assuero e seladas com seu selo foram levadas por correios montados em cavalos das coudelarias do rei. Nelas o rei concedia aos judeus, em toda a cidade onde estivessem, o direito de se reunirem para porem em sua vida em segurança, com permissão de exterminar, matar ou aniquilar todas as pessoas armadas dos povos e das províncias que os quisessem atacar com as suas mulheres e crianças, e também de saquearem os seus bens. Isto se faria no mesmo dia em que todas as províncias do rei Assuero, no 13º dia, no 12º mês do seu reinado. Então, o rei emitiu um decreto, tá, que ninguém podia tocar nos judeus, ninguém podia mexer com eles. Eles tinham liberdade de crença e de viver ali no lugar deles, ali na terra deles, ali, prestar o culto deles ao Deus deles. E o rei não era judeu, o rei era pagão. Mas ele autorizou que os judeus tivessem liberdade religiosa. É isso, gente. Isso aí é uma coisa que a igreja também defende. Tá? A igreja defende a liberdade religiosa. Tá? Todos nós temos direito de professar nossa fé. Tá? Se você é de outra religião, tá? Ninguém é obrigado a ser católico. Tá? Mas nós também queremos respeito, de podermos praticar também a nossa fé. Tá? Então, gente, ninguém pode mexer com a religião do outro. Pode ser ela qual for. Todos nós temos direito, né, à liberdade religiosa. É um direito do ser humano. Se o próprio Deus nos dá livre-arbítrio, como é que nós não podemos impor a religião? Nós podemos propor, podemos conversar. Agora, impor a nossa religião na marra, não, isso está errado. Ok? Aí, diz aqui, aí ele mandou a carta, então, tá,
para todos aqueles que estavam seguindo o Amã, que queria destruir os judeus. Então ele mandou a carta para todo mundo, para não toquem nos judeus, deixem os judeus em paz. Então diz aí, eis o texto desta carta. O grande rei Assuero, tá, das suas 127 províncias, que se estendem da Índia à Etiópia, aos governadores da província de todos os seus leais súditos, saúde. Tá? Aí aqui, gente, eu acho que eu vou pular, tá? Porque é grande a carta, tá? É bem grande a carta, ok? Muitos quando... Né, a carta é bem grande, tá? Eu vou pular, tá? Eu vou ler só um pedacinho, só para vocês terem uma noção, tá? Ele diz assim, no versículo 12: não contentes em banir a gratidão do coração dos homens, inebriados mais pelos aplausos de quem ignora o bem, quando tudo está externamente sob o olhar de Deus. Então, gente, aqui a carta é grande, eu vou pular para a gente poder... vai ficar cansativo. Se eu ler, aqui vai ficar cansativo. Mas se você quiser ler, depois você pode ler aí, tá? A carta, então, que o rei mandou, dando liberdade aos judeus para eles viverem ali a sua fé. O final diz assim, para os judeus foi um dia de luz, de alegria e de exultação e de triunfo. Olha aí, coisa boa. Não é? Porque o que mais a gente deseja, gente, é a liberdade, é a gente poder ser livre para cultuar o Deus que nós acreditamos. Então, o que nós defendemos é isso. Então, eles estavam felizes porque eles passaram a ter liberdade, né? Em todas as províncias, em todas as cidades, em toda parte, onde chegavam as ordens do decreto real, havia entre os judeus alegria, regozijo, banquetes e festas. Então, gente, é igual pobre, né? Diz que o pobre, quando ganha alguma coisa, já logo faz festa. Os judeus também faziam festa. Não é? Por isso que eu falo, não é pecado fazer festa. Jesus compara o reino de Deus com um banquete. Várias vezes Jesus fala do reino dos céus como um banquete. E a igreja também faz festa. Não é pecado fazer festa. Tanto na igreja quanto na sua família. Aniversário, um casamento. Não é pecado fazer festa, participar de festa. Não é. Nós temos que parar, gente, de ser também puritano demais. Não é? A gente acha que ser cristão a gente não pode fazer nada. Não pode fazer festa, não pode dançar, não pode até mesmo um copo de cerveja você pode tomar, uma taça de vinho você não pode se embriagar, entendeu? Mas pode fazer festa, pode dançar com decência, né? Uma festa de família, uma dança decente, escutar música, né? Eu só posso escutar música religiosa, claro que não. Você pode escutar música secular também, música boa. Você não vai escutar música que não presta, que fica xingando, falando palavrão, músicas contrárias à nossa fé, que fica exaltando o demônio. Aí, claro que não. Agora, música boa, um Roberto Carlos, uma música boa, claro, gente, nós podemos fazer, claro que podemos. Não é pecado, não é só música religiosa, não, você pode. Eu tenho no meu celular, quando eu vou fazer barba, por exemplo, eu tenho no meu celular música secular. Música que não é religiosa. Tem religiosa, mas também tem música secular. E eu escuto. Entendeu? Agora eu sou cristão, me converti, então não posso escutar música. Pelo amor de Deus! Onde está escrito isso? Entendeu? Gente, nós temos que parar com essa mania. Entendeu? De achar que tudo é proibido, que a gente não pode mais nada. Entendeu? E fica falando. E outra coisa, não fale aos outros aquilo que, que a igreja não proíbe. Gente, vou ensinar para você aqui uma norma. Não proíba aquilo que a igreja não proíbe. Agora, não autorize aquilo que a igreja não autoriza. Não queira saber o que a igreja não sabe. Isso é uma norma. Se eu não me engano, acho que é Santo Agostinho que colocou isso. Não proíba o que a igreja não proíbe.
Ah, é proibido tomar uma taça de vinho. Claro que não, a igreja não proíbe, é proibido se embriagar. Ah, é proibido fazer festa. Claro que não. É proibido ouvir música. Claro que não, a igreja não proíbe. É proibido dançar. Não é proibido dançar. Aquilo que a igreja não proíbe, nós católicos não podemos proibir. Agora, não autorize o que a igreja não autoriza. E não queira saber o que a igreja não sabe. Ah, Jesus vai voltar ano que vem. Não vai, porque nem a igreja sabe o dia que Jesus vai voltar. Ele diz que nem ele sabe. Como é que você vai saber? Entendeu? Então, gente, essas 3 normas que o católico tem que seguir. Não autoriza o que a igreja não autoriza, não proíbe o que a igreja não proíbe e não queira saber o que a igreja não sabe, para você não se enganar. Tá bom? Gente, na próxima aula eu acho que a gente vai terminar o livro de Esther. Eu acho que na próxima aula nós encerramos o livro de Esther. Se Deus quiser, tá? Eu acho que na semana que vem, tá, nós vamos encerrar, tá, o livro de Esther, tá bom? Então, gente, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, pergunta, deixa aí nos comentários, eu vou ter o maior prazer em te responder. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.